Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou ao templo. Enquanto ensinava, os sumos sacerdotes e os anciãos do povo aproximaram-se dele e perguntaram: com que autoridade fazes estas coisas? Quem te deu tal autoridade? Jesus respondeu-lhes: também eu vos farei uma pergunta. Se vós me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. De onde vinha o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles refletiram entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá: por que não acreditastes nele? Se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos têm João Batista na conta de profetas. Eles não responderam a Jesus. Então eles responderam a Jesus: não sabemos. Ao que Jesus também respondeu: eu também não vos direi com que autoridade faço estas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos nos sentando e cantando. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Mais uma vez, Espírito, peça. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos, cante isso. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Vocês cantando, força, as minhas mãos. As minhas mãos em louvor, meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Meus amados irmãos, nós estamos nos aproximando, estamos na preparação, ainda estamos no advento, se aproximando do grande dia do Natal, da vinda do Senhor Jesus, do Jesus que veio justamente para nos salvar. E essa preparação que nós estamos fazendo é justamente arrumando a nossa casa, arrumando as coisas, preparando tudo. Nós sabemos que todo mundo nessa época começa a pintar a casa, alguns trocam alguns móveis, outros colocam árvores de natais bonitas, iluminadas, cheios de brilhos, e que é muito bonito. É um tempo justamente em que vivemos uma expectativa, uma espera de um dia todo especial, que de fato é especial porque nós celebramos o nascimento do nosso Salvador. Mas muito mais do que exteriormente, nós precisamos preparar, arrumar a casa do nosso coração. Isso, constantemente nós estamos ouvindo isso. É quase que todos os anos o discurso, ou a lembrança, ou a insistência é a mesma. Por quê? Porque facilmente nós temos uma tendência de esquecer de organizar o coração, a alma, preparar a nossa alma para Deus. Cuide de tudo, mas esquece do essencial. Muitos até chegam no dia do Natal, preparou tudo, fez aquele lindo banquete,
se juntou com alguns da família, mas lá no coração, no lugar escondidinho, tem uma mágoa profunda por alguém. Lá no coração, no íntimo do coração, existe um ressentimento por alguém, porque não consegue perdoar, porque não consegue mais amar. Ali está, às vezes, um momento todo festivo, somente no exterior. Às vezes está até próximo da pessoa que nos magoou. Às vezes está todo mundo ali juntinho, né, próximo, mas por dentro não tão se sentindo tão bem, não se sentindo tão, como posso dizer, com a paz interior, mas somente para cumprir, vamos dizer assim, a etiqueta natural do tempo, porque todo mundo tem que se juntar. Há pessoas até que é um grande sacrifício ter e conviver no dia de Natal, cear com a família. Para uns é difícil. E, gente, isso é a maior tristeza que nós podemos entender e compreender e perceber que isso acontece. Quando a família deveria se unir, se juntar para celebrar a graça, a misericórdia, o amor, a bondade de Deus na vida dele, na vida de todos, mas não existe mais formas, não existe mais meio, não existe mais condições de celebrarem esse grande mistério da unidade, do amor de Deus, sobretudo do Natal do Senhor que acontece. Isso simplesmente porque nós fechamos o nosso coração. Porque nós fechamos o nosso coração para o outro. Porque às vezes isso acontece, o esposo magoar a esposa, e nós estamos justamente nessa missa que é dedicada assim, de um modo especial para as famílias. Às vezes o esposo, de várias formas, pode magoar a esposa, como também a esposa, de várias formas, pode magoar o esposo. Os filhos magoarem os pais, e os pais também magoarem os filhos. Tudo isso é possível. E isso acontece constantemente. Todo momento está acontecendo. Mas, ao mesmo tempo, muitas famílias estão conseguindo entender e compreender a graça da misericórdia e do perdão de refazer. Porque eu digo para vocês, celebrar o Natal, que nós logo iremos celebrar, isso pode acontecer até hoje. Esse Natal pode acontecer hoje mesmo na sua casa. Se você dá chance, se você recomeça, se você procura ser diferente, se você abre o coração para o perdão, porque o perdão não precisa exatamente sentir dentro de si um sentimento puramente positivo, algo que me faz amar completamente como sentimentalismo, não. O perdão é um ato de vontade, porque é preciso perdoar. Meu irmão, é preciso perdoar. Por difícil que seja, por maior que seja a dificuldade, por injusto que tenha acontecido, digo até mais, não só preciso, é necessário perdoar. Porque quando a gente perdoa, nós abrimos o nosso coração para a graça de Deus. Nós abrimos o coração que uma luz começa a despontar, porque a esperança começa mais uma vez a voltar. Por que tantas famílias se desfazem? É porque Deus não está olhando? É porque a graça de Deus não aconteceu? É porque o sacramento não teve a força, o efeito do sacramento no dia do matrimônio não aconteceu? Não é isso. A graça acontece, o sacramento e os seus efeitos também acontecem, mas, como vai dizer Santo Agostinho, eu preciso unir a graça com a minha liberdade e a minha vontade de querer fazer a vontade do Senhor. Então, a graça é unida à minha liberdade e à minha vontade. E eu preciso me dispor, me colocar naquela posição de ir ao encontro do outro. Essa semana eu fui atender uma pessoa
aqui na cidade, e muito doente, e fui para dar a unção dos enfermos, né? Ela praticamente assim, uma situação difícil, e eu fui lá, conversei com ela antes. Você não quer se confessar antes? Porque ela confessou, depois de a extrema unção. Mas antes, enquanto eu estava rezando com ela, me deu vontade de chamar a família, o esposo, os 2 filhos que estavam lá, estava um cunhado e uma amiga, estava todo mundo lá junto. Eu disse, nesse momento do rito, tem um ato penitencial, de preparação. E eu senti no coração que deveríamos fazer ali um momento de perdão de um para com o outro. Eu disse, o esposo, a esposa, disse aos filhos assim, agora, neste momento do ato penitencial, nesse rito, eu quero convidar cada um de vocês a pedir perdão um ao outro. E eles começaram realmente a fazer isso. O esposo, que estava lá, a esposa debilitada na cama, chegou perto dela e começou a pedir perdão por tudo que ele tenha feito, né? Ele começou a pedir perdão, e isso ele começou a chorar, depois ela também começou a pedir perdão, a filha também começou a pedir perdão ao pai, depois pediu perdão à mãe, ela começou a pedir perdão à filha, mas gente, foi uma coisa tão linda ali, uma graça tão grande, que todos se perdoaram ali. Foi um momento que Deus realmente agiu, naquele momento. Eu senti muito forte que, na verdade, a maior cura que ela estava precisando ali, e todos, era a cura do coração, era a cura da alma. Porque o nosso coração e a nossa alma, ela também às vezes fica enferma, doente, sem vida. Por isso que não tem mais coragem, por isso que não tem mais vontade de viver muitos, porque fechou o coração, porque não consegue mais ver no outro as qualidades, as bondades que tem. Por isso que muitos relacionamentos são desfeitos, porque não tem a coragem de ir pedir perdão e de dar o perdão. Tem pessoas que o coração está tão duro, tão fechado, que a pessoa vai pedir o perdão e ele ainda diz assim, eu não dou o perdão. Achando que está fazendo uma grande coisa, né? Achando que está... Eu não dou o perdão, eu não dou o perdão de jeito nenhum. Pensa que está fazendo uma grande coisa. Na verdade, essa pessoa está, sem perceber, está deixando que as mágoas, os ressentimentos sejam o centro, sejam tudo. O tempo que nós estamos vivendo, o tempo do advento, preparação para o Natal, é esse tempo que nós temos que olhar ao nosso redor e ter coragem, disposição. E você pode perguntar e pensar, mas eu não errei, quem errou foi o outro. Eu não errei. O outro que errou, por que eu tenho que pedir perdão? Eu não vou pedir perdão. Eu vou esperar que ele venha me pedir perdão. Eu vou esperar que ela venha me pedir perdão. Às vezes a gente age assim, não é? Eu vou esperar. Ou então, às vezes também tem um discurso que diz assim, eu já pedi perdão tantas vezes. Eu já pedi perdão agora, e essa pessoa nunca vem pedir perdão a mim. Jesus pergunta, quantas vezes devemos perdoar? Sempre, sempre, constantemente. E essa força e essa graça da disposição de querer ir ao encontro do outro, que refaz tudo no nosso coração, e isso é preparação, isso é advento, isso é espera, e isso é esperança. Basta a gente ver aqui na primeira leitura, onde Balaão, ele proclama um poema, um oráculo, e ele começa dizendo, oráculo do homem que tem os olhos abertos. Veja só, oráculo do homem que tem os olhos abertos, oráculo daquele que ouve as palavras de Deus, que vê o que o poderoso lhe faz ver, e seus olhos se abrem. Oráculo do homem que tem os olhos abertos, daquele que ouve as palavras de Deus.
E nós que estamos ouvindo a palavra de Deus, os nossos olhos começam a se abrir para muita realidade. Nós que estamos ouvindo a palavra de Deus, não apenas um som, mas a palavra que edifica, a palavra que nos faz novo, a palavra de Deus que nos faz homens novos, que faz mulheres novas, pessoas renovadas e transformadas. A palavra de Deus, ela gera essa vida. E este oráculo que Balaão está pronunciando é para o povo de Israel, que estava vivendo momentos difíceis, momentos de dificuldades. Muitos estavam ali no deserto da Judeia, que não tinha nem água para tomar, que é uma região muito seca. Muito seco, só vê as pedras e as montanhas secas, não é? Nós que vamos de vez em quando para Jerusalém, a gente percebe isso no deserto da Judeia. Mas ao mesmo tempo ele vai dizer o seguinte para aquele povo: como são belas as tuas tendas, ó Jacó, e as tuas moradas. Elas se estendem como vales, como jardim ao longo de um rio, como aloés que o Senhor plantou, como cedros junto das águas. Vejam que bonito. O profeta aqui Balaão, na verdade, ele está sendo um profeta neste momento, porque ele está pronunciando e proclamando um bem que ia acontecer, vendo aquilo, uma região seca, um lugar difícil, já enxergando um lugar e um vale onde as plantas ela nasce, onde as flores e os lírios ela dão seus frutos, como que aqueles que estão perto da água. Então a palavra de Deus para nós hoje, o tempo de Deus para nós hoje, é esse tempo de esperança. Nós não podemos perder a nossa esperança diante de tudo que nós estivermos passando e vivendo. Você pode estar até no deserto também hoje, fazendo experiência de deserto na sua casa, na sua vida, na sua família, com seu filho, com sua esposa, com seu esposo. Você pode estar até vivenciando. Mas aquele, como diz Balaão, que ouve a palavra de Deus, que escuta a palavra de Deus, ele abre os olhos e caminha na direção que Deus quer. E eu pergunto para você hoje: você escuta a palavra de Deus? Sim ou não? Você escuta a palavra de Deus? Tem algumas pessoas, eu acho que não escutam não, que estão tão caladinhos aqui. Eu vou perguntar mais uma vez. Você escuta a palavra de Deus? Sim, nós escutamos a palavra de Deus. E porque nós escutamos a palavra de Deus, ela penetra dentro de nós com toda a força e começa a iluminar o caminho da nossa vida. Como o salmista vai dizer também na resposta do salmo da primeira leitura de hoje: mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos e fazei-me conhecer a vossa estrada. Vossa verdade me oriente e me conduza, porque sois o Deus da minha salvação. Diga assim: Senhor, Tu és o Deus da minha salvação. Fazei-me conhecer a vossa estrada. E como é bonito, o salmista vai dizer assim: recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e vossa compaixão, que são eternas. Interessante que o salmista, ele diz assim: recordai, Senhor, a vossa ternura, a vossa bondade, como se o Senhor esquecesse. Recordai, lembrando: Senhor, Tu és bom, olha para mim. Ele está querendo lembrar o Senhor do que o Senhor é, na verdade. Recordai, Senhor, da vossa ternura, olhai para mim, que eu preciso, mostrai o caminho a seguir. E nós, quem precisa recordar somos nós, que estamos esquecidos da bondade e da ternura de Deus na nossa vida. Você que precisa, mesmo estando vivendo as dificuldades, mesmo estando vivendo os problemas, mesmo que na sua casa esteja muito difícil, você tem que ter essa confiança do Deus que nos reconduz e nos recoloca no caminho. Nós somos convidados, meus irmãos, a justamente hoje preparar o nosso coração, preparar a nossa vida, a nossa mente para voltar
a trilhar na estrada do Senhor, porque facilmente nós esquecemos. Nós até caminhamos. Está tudo bem, estou caminhando com Deus. Eu estou indo à Santa Missa, eu estou me confessando. Eu estou participando dos sacramentos. Eu estou perdoando. Eu estou conseguindo até perdoar algumas pessoas. Mas em algum determinado momento a gente sai do caminho. Temos a tendência de se afastar de Deus muito fácil. São Padre Pio sempre dizia: que eu não me esqueça de vós. Fica comigo, Senhor, porque facilmente eu me esqueço de ti. São Padre Pio dizia: fica comigo, Senhor, porque eu preciso da tua graça. Nós temos que nos ficar pertinho do Senhor mesmo, ir sempre ao encontro do Senhor, para termos a força para sustentar, sobretudo nos momentos difíceis da nossa vida, ter a esperança. Mas mesmo assim o profeta Balaão, aqui como um profeta, porque ele está proclamando, ele começa dizendo também, mais uma vez no seu segundo oráculo, oráculo daquele que ouve as palavras de Deus, ele volta a repetir, e conhece os pensamentos do Altíssimo. E conhece os pensamentos do Altíssimo. Você conhece os pensamentos de Deus? Sim ou não? Você conhece o pensamento de Deus? Os seminaristas conhecem o pensamento de Deus? Os seminaristas estão estudando, né? Conhece o pensamento de Deus? Quem conhece o pensamento? O padre conhece o pensamento de Deus? Não. Os pensamentos de Deus, não. Deus conhece os nossos pensamentos. Mas aqui Balaão está dizendo aqui, olha como é interessante. Oráculo daquele que ouve as palavras de Deus e conhece os pensamentos do Altíssimo. Por que ele está dizendo que conhece os pensamentos do Altíssimo? Porque primeiro ele disse, daquele que ouve a palavra de Deus. Quando eu escuto a palavra de Deus, eu até sei o que é que Deus quer. Até sei de alguns pensamentos de Deus. Porque é a palavra de Deus para nós. Quando Jesus diz, perdoa. Quando Jesus diz, é preciso voltar. É preciso ser um manso e humilde como Ele. Ele está anunciando a palavra que está no seu pensamento. Então, até certo ponto, sim. Até determinadas coisas nós conhecemos pela palavra de Deus. Mas sondar os conhecimentos e os pensamentos de Deus, isso é impossível. Mas se eu escuto a palavra de Deus, eu sei o que é que Deus quer de nós. E nós entendemos o quanto é importante estarmos atentos à palavra de Deus. Até para que nossa vida ela possa ser conduzida da melhor maneira. O salmista diz, mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos e fazei-me conhecer a vossa estrada. Quando eu escuto a palavra de Deus, o Senhor mostra o caminho. Ele nos coloca mais uma vez na estrada. Porque quem não escuta a palavra de Deus, meus irmãos, é impossível caminhar. Como vai se encontrar com o Senhor? Santo Agostinho, ele, em relação a São João Batista, ele vai dizer, João Batista é a voz que clama no deserto, que clamava no deserto, mas ele é apenas a voz. Ele não é a palavra, ele é a voz. A voz é apenas um som. Uma criança que ainda não sabe falar, um bebezinho, como a bebezinha aqui, ela tem a voz, ela tem um som, mas ela não tem ainda a palavra. Ela ainda não tem a palavra. E São João Batista, ele era a voz que clamava no deserto, a voz, ou seja, o canal da palavra, mas ele não é a palavra. A palavra veio depois, que foi um verbo encarnado, o próprio Jesus. E nós temos a palavra e também temos a voz. Nós temos a voz e temos a palavra. Por isso que com minha voz eu levo a palavra de Deus que está em mim. Meus irmãos, nós somos realmente convidados para caminhar com Deus, para seguir nesse caminho, de voltar para a estrada do Senhor e ser firmes naquilo que Ele nos pede.
Hoje, como nós já avisei antes e disse, e como nós sabemos, toda segunda-feira a missa que é dedicada à família, a gente sempre pensa na nossa família, se realmente ela está ouvindo a palavra de Deus. A partir do momento que você começa a anunciar e falar na sua casa de Deus, todos começam a ouvir e a graça de Deus começa a acontecer também. Só é preciso ter paciência e esperar. E não desanimar. E continuar. Levando a palavra de Deus para a nossa casa. Porque é o tempo que nós estamos vivendo, é um tempo da graça, é o tempo da preparação, e você tem que ser esse canal da graça na vida do seu irmão. Eu quero convidar você a ficar de pé nesse momento, para nós rezarmos diante de tudo isso que nós já ouvimos, para rezarmos primeiramente pedindo a Deus a graça de podermos voltar a trilhar no caminho do Senhor. Nós que ouvimos a palavra de Deus, pedir a Deus que Ele venha mostrar para nós onde dentro de nós precisa ser modificado, precisa ser moldado, precisa ser transformado. Quais são as pessoas hoje que nós precisamos dar o perdão? Você tem alguém que hoje precisa perdoar? Você tem alguém? Todos nós temos. Todos nós temos. Mas nós precisamos se dispor. Primeiramente, pedir a Deus essa graça, para que assim preparemos o nosso coração e voltemos para a estrada do Senhor e trilhar no caminho do Senhor, lembrando ao Senhor: Senhor, Tu és bom, como salmista, recordando ao Senhor da bondade dEle para nós. Senhor, Tu és bom para comigo, Tu és bom para a minha família. Olha para mim, olha para dentro de mim e vê que tem muitas coisas que precisam ser modificadas e melhoradas. Eu não quero olhar para o outro e nem o defeito do outro. Eu quero olhar o meu. Eu quero olhar o meu. Eu que preciso melhorar. Eu que preciso perdoar. Eu não tenho que pensar que é o outro que tem que me pedir perdão, mas é eu que tenho que pedir perdão. Sou eu. Começando de você, meu irmão. Começando de você. É você mesmo que precisa ir. É você mesmo que precisa decidir. É você mesmo que precisa pedir a Deus essa graça hoje. É você. Você que está aqui, você que está em casa, você que nos escuta. Sou eu. Somos todos nós. A partir de cada um, vamos pedir a Deus, pelo Espírito Santo do Senhor, que vem como força e nos sustenta, nos reanima e nos mostra onde de fato nós precisamos recomeçar e refazer a nossa história. Vamos cantando. Pegue o seu braço e vamos começar clamando. Espírito Santo de Deus, cante. Espírito Santo de Deus, inunda meu ser, inunda meu ser, inunda meu ser. Quero sentir o amor do meu Senhor, do meu Senhor, do meu Senhor. Mais uma vez peça. Espírito Santo de Deus, inunda meu ser, inunda meu ser. Clame, inunda, inunda meu ser. Quero sentir o amor do meu Senhor, do meu Senhor, do meu Senhor. Para poder perdoar o meu irmão, abrir meu coração e viver o amor, para sentir a paz, para sentir a paz interior, sobre o mal ser vencedor, alegrar-me em ti. Em seu braço e clame, inunda meu ser, inunda meu ser, inunda meu ser, inunda meu ser, inunda meu ser.
meu ser. Inunda meu ser. Ai, inunda meu ser. Isso, Espírito Santo. E nesse momento você já vai pedindo a Deus para que Ele venha inundar o seu coração, para que Ele venha encher o seu coração de misericórdia, para que o Espírito Santo de Deus venha agir neste momento na sua vida, agir nesse seu coração ferido que precisa se abrir para o perdão. Peça a Jesus, peça ao Senhor nesse momento. Meu Senhor, mais uma vez, Espírito Santo, Espírito Santo, inunda meu ser. Diga, quero sentir o amor do meu Senhor. Quero sentir do meu Senhor, do meu Senhor. E declara, para poder perdoar o meu irmão, para poder perdoar o meu irmão, abrir meu coração, abrir meu coração e viver o amor, para sentir a paz interior, para sentir a paz interior, sobre o mal ser vencedor, alegrar-me em ti. Inunda meu ser, inunda meu ser, ai, inunda meu ser, inunda meu ser, ai, inunda meu ser. Só você ergue o seu braço e clama, inunda meu ser, inunda. E como vai dizer o salmista, o Senhor é piedade e retidão, e reconduz ao bom caminho os pecadores. Senhor Jesus, nós queremos te pedir que tu venha reconduzir-nos a ti, reconduzir o nosso coração para o perdão e para o amor, reconduzir a nossa família, Senhor, no teu caminho. As famílias que hoje estão desfeitas, as famílias hoje que não se amam, as famílias que perderam a graça do perdão. Reconduz, Senhor, esses filhos que deixaram as casas. Reconduz, Senhor Jesus, essas mães sofridas, doloridas, que perderam a fé e a esperança. Reconduz, Senhor Jesus, esse esposo que hoje não consegue mais se sentir bem dentro da sua própria casa, que não se sente mais comprometido com a esposa nem com os filhos. Reconduz, Jesus. Reconduz, Senhor, a cada um de nós para o teu amor. Reconduz, Senhor. Nós queremos te pedir nesta tarde, nesse momento, sobre todas as pessoas que precisam da graça, do perdão, dos corações que estão afastados de ti. Sim, Senhor, vai reconduzindo-nos. Feche os seus olhos, você que está aqui, você que está em casa, coloque a mão sobre o seu coração. Permita que o Espírito Santo agora invada a sua vida e possa ir tirando esse coração duro, ferido. Que esse seja um Natal totalmente diferente a partir de hoje, pela experiência do perdão, pela experiência da reconciliação nas famílias. Senhor, reconduz os casamentos, Senhor. Mostra-nos os teus caminhos. Mostra-nos, Senhor, as tuas palavras, os teus ensinamentos. Queremos, Senhor, caminhar contigo, guiados pelo teu Espírito, para perdoar,
para quebrar, Jesus, toda a frieza que há em nossos corações. Por isso nós já clamamos agora pelo Teu Espírito, que toda a frieza que está aqui no meio de nós possa ser quebrada em nome de Jesus pelo Espírito Santo. Que o Espírito Santo de Deus possa ser esse fogo que aquece os corações, os casamentos que estão em crise, os relacionamentos que estão gelados, frios, sem vida. Vem, Espírito Santo de Deus, Tu que és o fogo do céu, vem aquecer esses corações, derreter toda a frieza. Vem, Espírito Santo de Deus, inflamar as nossas casas, as nossas famílias, as nossas vidas. Vem, Espírito Santo. E eu quero também nesse momento colocar diante do Senhor todos esses pedidos que aqui estão, de tantas famílias que pedem ajuda ao Pai, que pedem ajuda a Jesus. As famílias que pedem a graça da saúde, a graça do perdão. As famílias que pedem a graça da reconciliação. Os filhos que precisam voltar para casa. Para as famílias que estão se desfazendo, Senhor, eu quero colocar nas Tuas mãos. Que tenhas misericórdia, Senhor Jesus. Conceda-lhes a graça de recomeçar, das suas vidas serem reconduzidas em Ti. A exemplo da Sagrada Família, a verdadeira unidade do Pai, da Mãe e do Filho, nessa unidade de amor, nessa unidade de perdão, nessa unidade da graça, de olhar um para com o outro. Vem, Jesus, curar os matrimônios feridos pelo pecado, feridos pelas infidelidades, feridos pelas palavras que têm machucado um ao outro. Entregamos nas Tuas mãos, Senhor, reconstrói, porque só Tu podes, Senhor, e nós acreditamos que Tu reconstrói. E hoje nós acreditamos, Jesus, que Tu estás reconduzindo muitos casais, muitas famílias, devolvendo a graça de recomeçar, de querer refazer a sua vida, de refazer a sua história, de refazer o casamento. Hoje o Senhor toca e faz lembrar muitos que aqui estão do dia do matrimônio, o dia que você se casou, o grande dia que você esperou, que você esperava com muita alegria, e que esta alegria foi se acabando com o tempo. O Senhor hoje dá a graça, o Senhor hoje cura esses corações, hoje o Senhor renova, hoje o Senhor refaz, e a graça ela é completa, meu irmão, a graça é total. A graça é para a família, é para você mulher, é para você homem, esposa, esposo e filhos. Confie, tome posse da graça de Deus, tome posse da bondade de Deus. É o Senhor que quer nos reconduzir nesta tarde. Muito obrigado, Senhor Jesus. Senhor, ergue mais uma vez o seu braço. Soltamos a nossa voz no Espírito, agora intercedendo. Interceda pela sua família. Reze agora nesse momento. Pensa nas pessoas da sua casa. Pensa nesse momento no seu esposo, na sua esposa, nos seus filhos, nos seus pais, naqueles que mais precisam. Mas de forma especial, vamos orar nesta hora e vamos pedir ao Senhor que venha conceder a graça da restauração das nossas famílias pela força do perdão. Você que talvez conheça casais, famílias, amigos que estão brigados, que estão distantes, que não conseguem perdoar, pais que não conseguem perdoar os seus filhos, filhos que não conseguem perdoar os seus pais. Chegou o momento, pela graça do Espírito Santo, de pedirmos ao Senhor que venha colocar um coração de carne dentro do nosso peito, arrancando esse coração frio que não sabe perdoar. Sim, é isso que o Espírito Santo está fazendo. O Senhor está visitando realmente jovens que foram profundamente marcados pelo seu pai e pela sua mãe, e que não conseguiam perdoar o seu pai, nem perdoar a sua mãe. Mas o Senhor está atendendo agora, meu irmão, minha irmã. Você é jovem, assim como eu, cheios de sonhos, e que muitas vezes foi podado, foi marcado, até mesmo você foi agredido, seu pai te bateu,
Ele não te agrediu, mas ele te corrigiu, mas você ficou com muita raiva. Libere o perdão agora. Perdoe nesta hora. Perdoe agora para que o Senhor possa reconduzir a sua família. E quando nós orávamos também, o Senhor me mostra pais com o coração muito ferido, porque o seu filho te machucou muito com palavras, e você nunca esperava que o seu filho te falasse isso, e você guarda um grande rancor, uma grande ferida. Você não consegue falar do mesmo jeito com o seu filho. Você está até doente fisicamente por causa desse rancor que você está guardando. Mas nesta hora o Senhor está dizendo para você: libera o perdão, perdoa o seu filho, ama-o e ser curado desta enfermidade. Ser curado desta enfermidade física, dessa dor, dessa angústia que te oprime. Sim, vem, Senhor, com o teu Espírito. Vem sobre nós com o teu Espírito nessa tarde. Vem com o teu Espírito, Senhor. Inunda meu ser, inunda meu ser. Canta forte, inunda meu ser, inunda meu ser, inunda meu ser, inunda meu ser. Inunda meu ser, inunda meu ser. E obrigado, Jesus, pela tua graça que nos alcançou. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. CançãoNovaPlay.com. Assine já!